Por que às vezes a gente não consegue se lembrar de uma informação que a gente já aprendeu? E por outro lado, porque às vezes a gente não consegue se esquecer de algo que a gente queria ter esquecido, de alguma situação difícil, dolorosa que a gente já viveu e que quando passa na nossa cabeça parece que está acontecendo de novo com uma riqueza de detalhes. Bom, a resposta a essas perguntas tem a ver com o funcionamento da nossa memória, com o funcionamento do nosso cérebro. E é um pouquinho sobre isso que eu vou falar hoje, sobre alguns fatores que afetam a probabilidade da gente se lembrar de algo que já aprendeu. Não são todos, mas são alguns fatores importantes. Um deles é a atenção no momento do aprendizado. Quanto mais foco, quanto mais atenção nós tivermos enquanto estamos aprendendo alguma coisa, maior a probabilidade da gente se lembrar daquilo depois. Nesse sentido, se a gente precisa daqueles dados, daquelas informações, a gente pode usar recursos visuais, auditivos, práticos, isolar tudo que está atrapalhando o nosso foco e se concentrar o máximo possível. Um segundo fator que afeta a probabilidade de recuperação da atenção, daquela informação que foi aprendida é, entre aspas, aí, a força daquela memória. Quando que uma memória se torna mais fortalecida? Quando ela tem ligação com emoções. Memórias afetivamente ligadas com algo que aconteceu, que gerou uma grande emoção durante aquela situação, elas são mais fortalecidas e mais prováveis de serem recuperadas depois. Por isso que é difícil esquecer de uma informação ruim, porque ela teve ali uma ligação com uma emoção. A gente pode fazer isso também a nosso favor. Então, enquanto estiver estudando, se você conseguir se lembrar do seu propósito, se imaginar por que você está fazendo aquilo, o quanto você está se desenvolvendo, o quanto você está se superando, e ligar aquele aprendizado com emoções positivas, mais forte, aquela informação ela permanece, mais provável de ser lembrada. Um outro fator que fortalece e que interfere aí a probabilidade de recuperação da informação são as associações que nós fazemos com o novo conhecimento. Então, se aquela nova informação estiver ligada com outras informações que nós já temos, se a gente conseguir fazer ligação entre as informações, quanto mais ligações nós conseguimos fazer, mais provável se lembrar. Então, é como se a gente fosse ampliando a nossa rede de conexões e com isso a gente fortalece aí essa memória. Um outro fator é o estresse. O estresse crônico, ele dificulta tanto o processo de consolidação da atenção, na verdade ele dificulta atrapalha a nossa atenção no momento em que a gente precisa estudar, depois ele pode interferir na consolidação da memória e posteriormente na recuperação também. Então tem uma interferência aí no aprendizado, por isso que a gente fala tanto, né, da importância de se cuidar, de investir na saúde mental, porque isso tem ligação direta com o aprendizado e com a memória. E um último fator que eu vou citar aqui hoje é o tempo. Quanto mais distante o aprendizado está do momento em que eu preciso recuperar aquela informação, mais a informação pode se perder, mais detalhes podem ficar de fora aí quando eu precisar recuperar aquilo que foi aprendido. Portanto, se vai existir uma distância grande entre o aprendizado e o momento de recuperação, é muito importante que sejam feitas revisões ao longo aí do período. E cada revisão que é feita, cada situação de exercício sobre algum conteúdo que eu já aprendi, ou quando eu falo com alguém sobre aquilo, ou quando eu escuto uma pessoa falar sobre aquele assunto com atenção, eu fortaleço aquela memória e mais provável então dela ser recuperada depois.